Beleza, pessoal? Vamos conhecer a organização do Conselho Nacional do Ministério Público. Vamos observar os órgãos regimentais, tá certo? O regimento traz alguns órgãos, são órgãos do CNMP. Temos aqui plenário do Conselho Nacional do Ministério Público, a presidência do CNMP, conselheiros, corregedor nacional e, por fim, o ouvidor nacional. Então, são órgãos do CNMP, essas personalidades aqui. Qualquer um desses órgãos pode ser objeto da sua prova, perguntando quem é, o requisito para virar ou ainda as competências, tá certo? Anotando aí, você que já deve ter anotado a organização, ou então dá um pause, vamos observar agora a organização, o órgão chamado plenário, tá certo? Vamos começar por essa entidade aqui, ó, plenário do CNMP, ok? Como falei nas aulas anteriores, o CNMP, ele é um órgão colegiado. Ele é um órgão colegiado composto por 14 conselheiros. E o CNMP, ele se personifica por meio do plenário. Diz o seguinte, o plenário é a instância máxima de deliberações é a instância máxima de deliberações. O que isso significa? Que o CNMP só vai tomar decisões se o plenário, obviamente, disser. Porque o plenário, ele é composto pelos conselheiros. Composição do plenário, 14 conselheiros. Tá certo? Temos 14 conselheiros. Então, repare, o plenário é a instância máxima, ou ainda o órgão máximo de decisões ou deliberações dentro do CNMP, composição 14 conselheiros. O regimento ainda fala o seguinte, para o plenário ter validade, para o plenário estar válido, tem que estar presente a maioria absoluta. Instalado e válido, né? E válido, diz o regimento, com a presença da maioria absoluta. Com a presença da maioria absoluta. Então, repare, servidor do CNMP. O plenário é a instância máxima, é um órgão máximo dentro do CNMP, porque o CNMP ele é um órgão colegiado. Então, quando o CNMP toma a decisão, não é o presidente do CNMP isoladamente que toma a decisão, não é um conselheiro isoladamente que toma a decisão, mas sim quem toma a decisão? O plenário, que é a instância máxima de decisões e deliberações dentro do CNMP. O plenário tem a composição de 14, são aqueles 14 que vimos no vídeo número 1, tá certo? Ainda, para o plenário estar instalado e válido, tem que estar presente pelo menos a maioria absoluta, ou seja, no mínimo 8 conselheiros para dar validade às decisões do plenário. Ok, servidor? Então temos aqui as primeiras ideias, as primeiras noções do que é o órgão plenário, ok? Agora vamos aprofundando. Da seguinte forma. Vamos aqui. Plenário. Vamos para as principais competências, tá certo? Porque teremos 5 vídeos, temos vários órgãos, vamos botar as principais competências do plenário. Competência, vamos botar aqui umas 3, 4 competências principais. Competência. Bota essa aqui, ó. Julgar processo administrativo disciplinar. Julgar sobre restauração de processos. Vamos colocar outra competência aqui.
determinar ao Ministério Público para promover ação civil. Olha só, para quê? Para perda de cargo e ainda cassação de aposentadoria. Tá certo? Vamos colocar essas duas principais aqui, depois a gente coloca mais outra ali. Primeira competência do plenário do CNMP, julgar os processos disciplinares. Pessoal, dentro do regimento do CNMP, principalmente no livro 2, que vai cair apenas para o direito, temos vários processos que tramitam dentro do CNMP, vários processos, várias classes processuais. Dentre elas, temos um processo específico chamado de processo administrativo disciplinar. Então, repare, quando o CNMP for decidir um PAD, quando o CNMP for aplicar uma sanção de uma advertência ou uma suspensão qualquer, afastamento de membro, quem é que vai dar essa deliberação? Quem é que vai fazer o seu julgamento daquele processo disciplinar? Vai ser o plenário. Por que o plenário? Porque o plenário é a instância máxima de decisões, deliberações dentro do regimento, dentro do CNMP. Tá certo? Então, compete ao plenário decidir processo administrativo disciplinar. Tá certo, servidor? Isso é importantíssimo. Outra situação, julgar restauração de processo. Por exemplo, processo sumiu, que estava em tramitação no CNMP, uma sindicância sumiu. Então, precisa restaurar aquela sindicância, ou pegou fogo, restaurar aquela sindicância ou processo, o que seja. Quem é que vai julgar sobre isso? Vai ser o plenário, que é a instância máxima de decisões e deliberações dentro da estrutura do CNMP. Tá certo, servidor? Então, temos aqui algumas principais competências do plenário, ok? Ainda, essa aqui é importante. Determinar ao Ministério Público promover ação civil para perda de cargo ou aposentadoria. Repare na seguinte situação, servidor. Temos aqui esse processo administrativo disciplinar. Suponha que é um processo administrativo disciplinar contra um membro do Ministério Público vitalício. Na aula passada, nós vimos que o CNMP não pode demitir membro vitalício, porque membro vitalício ele tem a garantia da vitaliciedade. Isso significa que, para ele perder o cargo, precisa de uma sentença judicial transitária julgada. Perfeito. Sendo assim, durante esse processo administrativo, onde é assegurada ampla defesa, o contraditório ao membro, durante esse processo administrativo, o CNMP pode entender o seguinte: essa situação é caso de demissão do membro, é caso de demiti-lo. Sendo assim, eu, CNMP, não posso demitir. O plenário não pode demitir um membro vitalício. Então, o que o plenário vai fazer? Determinar para que o Ministério Público promova a ação que vai provocar o judiciário, vai provocar o juiz, para quê? Para a perda do cargo do cara, porque o cara já é vitalício. Repararam, servidor, a situação? Então, quem é que vai determinar? Quem é que vai julgar? É o plenário, é a instância máxima de decisões e deliberações, é o órgão máximo de decisões e deliberações, porque o CNMP é composto por um colégio, tá certo? Muito bem, então temos aqui tanto a promoção de uma ação civil específica de perda de cargo, ou ainda cassação de aposentadoria. Lembra, na aula passada eu dei bastante ênfase, o CNMP não pode cassar a aposentadoria de membro vitalício. Como ele não pode, então ele vai determinar para que o Ministério Público promova a ação civil de perda de cargo ou ainda de cassação de aposentadoria. Quem é que vai fazer isso? É o presidente do CNMP? Não. É o Corregedor Nacional? Não. É o ouvidor? Não. Vai ser quem? O plenário, órgão máximo de decisões e deliberações dentro do CNMP. Ok? Muito bem. Ainda, pessoal, vou trazer outras competências aqui para você visualizar aqui o nosso órgão plenário do CNMP. Temos aqui, ó, outras competências básicas. Olha só.
conceder licenças aos conselheiros. Conceder licença aos conselheiros. Ainda, decidir sobre o afastamento dos conselheiros do seu órgão de origem. Seu órgão de origem. Vamos aqui, para essas competências aqui. Primeiro ponto, conceder licença a conselheiro. Eu chamo a atenção para essa competência aqui, porque é o seguinte, não é toda licença que o plenário vai decidir, não. O plenário só vai decidir licença se for para conselheiro. Ou seja, algum dos 14. Por quê, professor? Eu dei ênfase. Porque se for licença para servidor do CNMP, para servidor, a competência vai ser do presidente. Tá certo? É do presidente. É só uma atenção para você aqui, tá? Então temos aqui. Se a licença for direcionada ao conselheiro, quem é que vai fazer? Plenário, órgão máximo de decisões e deliberações dentro do CNMP. Se a licença for para servidor do CNMP, quem que dá a decisão é o presidente. Pode cair, então. Compete ao plenário conceder licença a conselheiro e aos servidores do CNMP. Certo ou errado? Errado. Porque se for conceder licença para servidor, a competência é do presidente do CNMP. Daqui a pouco vamos falar sobre ele. Tá certo? Muito bem. Ainda, decidir sobre o afastamento do conselheiro do seu órgão de origem. Preste atenção. Não é afastamento do CNMP, não. É do seu órgão de origem. Por exemplo, dentro dos 14, nós vimos lá que 8 têm origem do próprio Ministério Público, PGR, 4 do MPU, 3 membros dos estados, temos 2 juízes e cidadãos e tudo mais. Vamos pegar o exemplo do juiz que compõe o CNMP. Aquele juiz que compõe o CNMP significa o seguinte, ele é juiz no seu órgão de origem e é conselheiro aqui no CNMP. Enquanto ele for conselheiro, ele permanece sendo juiz. Não pede exoneração da magistratura de forma alguma. Ele permanece desempenhando as 2 funções. Então, de um lado, ele está ali julgando, lá no seu órgão de origem, e aqui no outro, no CNMP, ele está atuando administrativamente contra os conselheiros, contra os membros do Ministério Público. Tá certo? Aí, dependendo da situação, ele pode falar o seguinte, caramba, não estou conseguindo desempenhar as 2 funções ao mesmo tempo. Essas viagens para ir para Brasília, para desempenhar as funções do CNMP, não estou aguentando. Eu vou pedir afastamento do meu órgão de origem, da magistratura, para ficar dedicado ao conselho apenas. Tá certo? Repare, ele está pedindo o mero afastamento do seu órgão de origem. Ele fica vedado de receber a distribuição de um processo judicial ali, da magistratura, para desempenhar funções apenas no CNMP. Neste caso, ele vai pedir ao plenário. Plenário, estou solicitando que o meu afastamento do meu órgão de origem, para eu ficar exclusivamente ao CNMP. Quem é que vai decidir isso? É o plenário. Quem é que vai decidir sobre afastamento? É o plenário, necessariamente. Tá certo? Observação importante, nós temos um dos conselheiros que fica afastado automaticamente. Vamos anotar aí, ó. OBS. O Corregedor Nacional ficará afastado do seu órgão de origem. O Corregedor Nacional ficará afastado do seu órgão de origem. O que isso significa? Significa o seguinte, se o cara é conselheiro e foi eleito para ser Corregedor Nacional do CNMP,
automaticamente ele vai ficar afastado do seu órgão de origem. Ou seja, não precisa o plenário decidir sobre aquele afastamento, porque ele já está afastado automaticamente. Ok, servidor? Então, temos aqui algumas competências do nosso plenário. Felizmente, não temos com tempo hábil para passar todas as competências de todos os órgãos. Estamos apenas dando algumas informações importantes das competências, ok? Próximo órgão que vamos observar é a presidência, ok? Vamos observar agora a presidência do CNMP. Aliás, antes de presidência, um assunto importante, sessões plenárias. Outra dica, sessão plenária. Certo? Sessão plenária. Para o plenário decidir, para o plenário julgar e dar a sua decisão, é necessário ter uma reunião, é necessário ter uma sessão plenária, tá ok? E a sessão plenária no CNMP acontecerá da seguinte forma. Nós teremos sessão plenária ordinária e teremos sessão extraordinária. Então, de um lado, nós teremos sessão ordinária e a sessão extraordinária. Qual a grande sacada da ordinária? A ordinária significa o seguinte: ocorrerá no mínimo 2 vezes por mês. No mínimo 2 vezes por mês. Tá certo? Então a sessão plenária, ela vai ocorrer ordinária, no mínimo 2 vezes por mês tem sessão ordinária. Então esse mês, 2, no próximo mês, 2, no mínimo. Por que no mínimo? Porque vai ser conforme o calendário aprovado pelo próprio plenário. É um calendário semestral. Tá certo? Conforme o calendário semestral. Esse calendário semestral foi aprovado na última quinzena do semestre anterior. Tá certo? Na última quinzena do semestre anterior, ou na última sessão do semestre anterior, aprova o calendário das sessões ordinárias para o próximo semestre. Quem é que vai deliberar? O próprio plenário. Tá certo? Então nós teremos, no mínimo, 2 vezes por mês, conforme o calendário semestral. Tá certo? Conforme o calendário semestral. Teremos ainda a sessão extraordinária. A sessão extraordinária, ela é convocada. Tá certo? Ela é convocada. Só que essa sessão extraordinária, para ser convocada, só uma autoridade dentro do CNMP pode convocar. É o presidente do CNMP. Presidente do CNMP. Tá certo? Ela é convocada. Repare, ela não está no calendário. Porque se estivesse no calendário, seria ordinária. Então, é uma sessão esporádica, né? Porque ela vai ser convocada por quem? Pelo presidente do CNMP. Aí, preste atenção, servidor. Ele pode convocar tanto de ofício, ou ele pode convocar de forma provocada. Quem é que pode provocar? Maioria absoluta dos conselheiros. Tá certo? Maioria absoluta dos conselheiros. Então vamos lá, vamos fazer a nossa reflexão. O CNMP, para decidir, porque ele é um órgão de decisão, é um órgão de deliberação máxima, precisa ter sessão. As sessões vão ocorrer de forma ordinária ou extraordinária. A sessão ordinária, ela acontece no mínimo 2 vezes por mês. Então, todo mês tem a sua sessão ordinária. Ou ainda, extraordinariamente. Só que a extraordinária tem que ser convocada. Quem convoca, servidor? Presidente do CNMP. Pode convocar de ofício, ele, presidente, quer, ou ele pode convocar de forma provocada, a requerimento. A requerimento de quem? Da maioria absoluta. Tá certo? Ainda sobre a sessão, pessoal, cada sessão vai ter que ter a pauta, né? Pauta de julgamento. Então,
A pauta tem que ser publicada em Diário Oficial da União, no mínimo 3 dias de antecedência da sessão. A pauta tem que ser distribuída para todos os conselheiros, para cada um saber o que vai ser julgado naquele dia, para encaminhar os seus processos, a qual ele é relator, para informar a parte que o processo dela, que está no CNMP, tem previsão de julgamento um dia tal, na sessão tal. Então tem que ter a pauta de julgamento, basicamente a organização daquela sessão, tá certo? A partir da sessão, toda sessão necessariamente tem que ter a ata, né? A ata de registro. A ata que vai evidenciar tudo o que foi decidido durante aquela sessão plenária, seja ordinária ou extraordinária. A ata ela tem que ser elaborada pelo secretário-geral ou por quem ele delegar essa atribuição. Normalmente delega para um servidor do CNMP, mas o regimento fala que é do secretário-geral. Muito bem, essa ata deve conter todas as deliberações, todo o resumo sucinto das decisões do CNMP, dos debates, dos conselheiros presentes, dos votos divergentes, tá certo? Tem que ter o nome de quem fez a sustentação oral durante aquela sessão plenária. É uma ata, resumo básico daquela sessão, ok? Então, sobre sessão, nós temos aqui algumas informações. Sessão ordinária, sessão extraordinária. A ordinária, no mínimo 2 vezes por mês, conforme o calendário semestral. E a extraordinária, sempre convocada pelo presidente do CNMP, de ofício ele que provoca, ou ele que convoca, né? Ou ainda a requerimento da maioria absoluta dos conselheiros, ok? Perfeito, vamos para o próximo órgão, aí sim, que é o nosso presidente. Vamos aqui, presidência do CNMP. Teremos aqui o nosso presidente, certo? Olha só, o CNMP, ele é um órgão administrativo, vimos isso, e quem é o presidente do CNMP? Primeiro ponto, presidente, ele é um órgão do CNMP, tá certo? Então temos aqui, o CNMP é um órgão. Presidente é um órgão. O presidente, quem é o presidente do CNMP? O regimento e a própria Constituição fala. O CNMP é presidido pelo Procurador-Geral da República. Olha lá, ó. Presidente é o PGR. Procurador-Geral da República. Sendo assim, temos algumas conclusões. Se quer na sua prova, perguntando o seguinte: o presidente do CNMP será eleito em votação secreta pela maioria absoluta do plenário. Certo ou errado isso? Erradíssimo, porque o presidente do CNMP é o próprio PGR. Então, quando o Procurador-Geral da República toma posse, ele toma posse como Procurador-Geral da República e também como presidente do CNMP. E ele vai ficar na presidência do CNMP até quando? Até quando ele ficar na chefia da Procuradoria-Geral da República. Tá certo? Diz ainda o regimento seguinte: em caso de impedimento ou ausência do nosso presidente, quem é que vai substituí-lo? Em caso de impedimento ou ausência do presidente do CNMP, quem é que vai substituir? O regimento fala. Vai ser o substituto natural do PGR. E o substituto natural do PGR, conforme a Lei Complementar 75, vai ser o vice-PGR. Repara, atenção, é vice-presidente do CNMP? Não, é presidente em exercício. Vamos lá, repetindo novamente. Quem é o presidente do CNMP? O PGR. Vai ficar enquanto o PGR permanecer. Se o PGR estiver impedido, estiver ausente, quem é que vai fazer a substituição do presidente do CNMP? Vai ser o substituto natural do PGR. E o substituto natural do PGR é o vice-PGR. Repare. Vai querer sua prova da seguinte forma: estou fazendo a previsão. O presidente do CNMP
é substituído em caso de impedimento, ou vacância, ou ainda em caso de ausência, por seu vice-presidente. Errado. Não existe a figura do vice-presidente do CNMP. Por quê? Só vai existir presidente. Ou vai ser o presidente titular, PGR, ou vai ser o presidente em exercício, que pode ser o vice-PGR, que substitui o PGR naturalmente. O regimento ainda fala o seguinte: se for impedimento e vacância de ambos, ou seja, ambos estão impedidos, ambos quem, professor? O PGR e o vice-PGR, os dois estão ausentes ou estão impedidos. Aí o regimento fala o seguinte: vai exercer a presidência enquanto estiver ausente ou impedido o corregedor nacional. Corregedor nacional. Tá certo? Vai ser o corregedor nacional. Repare, este cara e esse outro aqui vão exercer a presidência do CNMP em exercício. Presidente em exercício. É obviamente de forma temporária, enquanto o PGR estiver ausente. Enquanto o PGR estiver impedido, porque acabou a ausência, acabou o impedimento do PGR, aí é o presidente normal. Tá certo? Então repare na seguinte situação. Está acontecendo uma sessão plenária do CNMP. O PGR precisa se ausentar. Precisa sair. Eu te pergunto, a sessão vai acabar porque ele vai sair? Porque ele está ausente? Não. Quem é que vai exercer a presidência em exercício naquele momento? Vai ser o vice-PGR. Agora, se o próprio vice-PGR também não se encontrar, quem é que vai fazer a substituição? Ou seja, o PGR não está presente, o vice-PGR não está presente. Quem vai ser? Aí cai no colo do corregedor nacional. E ele vai exercer essa presidência até quando? Até acabar a ausência. Acabando, ele volta para a sua função normal, ok? Lembrando sempre que os dois aqui são presidente em exercícios, ok? Perfeito. Temos aqui, para finalizar esse vídeo aqui, algumas competências do presidente, tá certo? Algumas competências do presidente do CNMP. O presidente do CNMP, basicamente, ele que vai organizar, vai ser o diretor da sessão, o andamento, vai comandar o CNMP no sentido de organização. Por exemplo, competência prover os cargos do CNMP. Tá certo? Prover os cargos do CNMP. A responsabilidade é do presidente. Ainda, executar ou ser o ordenador de despesa, executar o orçamento do CNMP. Também é responsabilidade do PGR. Manter a ordem, a disciplina dos serviços ou dos servidores do CNMP. Tá certo? Então temos aqui algumas competências simples para você entender o nosso presidente, ok? Então até a nossa próxima aula.